Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Quero convidá-los para que juntos leiamos o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 8, versículo de número 20. Assim nos diz a Palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículo de número 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Vamos orar neste momento? Nos alegramos, bondoso Pai, pela bendita palavra que temos em mãos. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção. Quando estaremos explanando a Tua palavra, dá-nos sabedoria, meu Pai, abra o nosso entendimento. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, que vidas sejam transformadas. Pai, eu preciso de Ti, conceda-me a liberdade necessária para expor com clareza o recado do Senhor. É a minha oração, com alegria e gratidão, no precioso nome de Jesus. Amém. Quero pregar sobre a palavra, única regra de fé e prática. Meus queridos irmãos, os dias vividos pelo profeta Isaías eram dias de trevas. As práticas da necromancia, adivinhações e mediunidade sempre foram abomináveis diante de Deus, e o povo havia se corrompido com tais práticas. Trocaram o assim diz o Senhor por agouros de homens e foram levados à escuridão e sombras de ansiedade. Não há lugar para abominação no coração que, sob o selo da aliança eterna, é guardado por Deus. Diante da proximidade de avistarmos a alva, precisamos erguer a bandeira da verdade sem temermos a reação dos homens. Devemos continuar estudando a palavra de Deus e a Ele nos santificando. Assim o Espírito Santo continuará nos guiando em toda a verdade. A Bíblia, palavra de Deus, é um tesouro de inestimável valor. Nela encontramos respostas para as nossas indagações. Nela encontramos direção para os nossos dias. Nela encontramos segurança para os nossos temores. É, portanto, o manual infalível de Deus para a nossa caminhada neste mundo. Tudo o que precisamos saber está na Bíblia. Tudo o que precisamos fazer nos é ensinado através da Bíblia. Tudo o que precisamos ser nos é apresentado na Bíblia. Além de ser uma palavra viva, é uma palavra eterna. Mateus capítulo 24, versículo 35 nos diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Com a autoridade que lhe é de direito, a Bíblia nos fala de 4 grandes poderes. A Bíblia nos fala sobre o poder da cruz, a Bíblia nos fala sobre o poder da ressurreição, a Bíblia nos fala sobre o poder do Evangelho e a Bíblia também nos fala sobre o poder da fé. Nenhum desses poderes está nas mãos dos homens, porque nenhum deles pode ser manipulado pelos homens. Então nenhum deles pode ser corrompido. Graças a Deus por isso. Nenhum destes poderes pode ser corrompido, Porque nenhum deles está nas mãos dos homens. Estes 4 grandes poderes são responsáveis por uma transformação que a raça humana jamais poderia produzir por si mesma. Toda a ciência, toda a tecnologia, toda a cultura, todo o poderio bélico, todo o armamento nuclear jamais produziria uma nova criatura, porque na verdade estes poderes vêm de Deus. O nosso Deus é onipotente,
Isso significa que ele tem todo o poder em suas mãos. Jamais alguém teve ou terá poder semelhante. Tais poderes são inerentes à pessoa do Criador. Então, primeiramente, eu quero falar sobre o poder da cruz. O poder da cruz liberta o ser humano da condenação do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso indica que todos nós somos pecadores. Nós nascemos com a natureza pecadora, nós herdamos de Adão e Eva a natureza pecadora. Romanos 6, 23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já ouviu a frase: todo homem é inocente até que se prove o contrário? Acredito que sim. Essa é uma linguagem forense, muito usada no ramo do direito. Do ponto de vista humano, alguém teria que provar que uma pessoa é culpada. Parte-se do pressuposto que todo cidadão é, a priori, inocente. Do ponto de vista divino, o panorama é totalmente o inverso. Todos são culpados até que alguém pague a dívida. O pecado exige pagamento, e esse pagamento não se faz com dinheiro. Alguém teve que pagar este preço, e este alguém foi Jesus Cristo. Por amor, Jesus veio a este mundo para pagar o preço do nosso pecado. A cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção da humanidade. Mas o que há de tão poderoso na cruz de Cristo? Primeiramente, a cruz de Cristo é um misterioso paradoxo, porque ao mesmo tempo em que se vê nela uma violência, vê-se também uma profunda declaração do amor divino pelo ser humano. Ali, o santo toma o lugar do pecador, o inocente toma o lugar do culpado, o justo toma o lugar do transgressor. Na cruz de Cristo, a dor de um se transforma em alívio da angústia de muitos. A ferida de um é o remédio para a enfermidade de muitos. O castigo de um se torna justiça de muitos. Essa é a maravilha do poder inigualável de Jesus. Graças a Deus por tal poder. Outro ponto significativo: a cruz de Cristo resolve o mais profundo e insolúvel problema, que é o pecado. O pecado, como já vimos, separa o ser humano de Deus. O pecado rouba a comunhão do ser humano com Deus. Deus ama o ser humano, mas o amor de Deus é santo. Deus jamais poderá amar alguém abrindo mão da sua santidade. Ele somente pode relacionar-se com pessoas santas. Então nós nos vemos aqui diante de um grande problema. Como pode um Deus tão santo amar a mim, amar você, miseráveis pecadores que somos? Como julgar e condenar pecadores por meio de sua justiça, sem frustrar o seu amor pela raça humana? Através da cruz. Essa é a resposta. Através da cruz. Através da cruz ele nos ama sem comprometer sua santidade. É na cruz que o maior de todos os milagres acontece. Deus precisa de um lugar onde a ira e a misericórdia se abracem. Deus precisa de um lugar onde a lei e a graça deem as mãos, um lugar onde a justiça e a paz se beijem. Deus precisa de um lugar para realizar o milagre da substituição, e este lugar é a cruz. É na cruz
que Jesus é castigado por Deus. Na cruz, Jesus é traspassado. Na cruz, Jesus é ferido, moído pelas nossas transgressões. Nos evangelhos encontramos Jesus em cidades, em casas, à beira de mares, em montes, andando pelo deserto, pelas estradas. Encontramos Jesus andando sobre as águas, nas margens dos rios, mas nenhum destes lugares serviu para a substituição. Somente na cruz Deus pôde fazê-lo. A cruz é o lugar certo para derramar o sangue do Cordeiro de Deus. A cruz é o lugar certo para Cristo derramar a sua alma na morte. Tire a cruz de Cristo da história e o Evangelho torna-se apenas um educado estilo de vida, mas sem poder algum para nos livrar da condenação do pecado. E nós não precisamos de um mero estilo de vida, nós precisamos, de fato, da cruz. Nós precisamos, de fato, do sacrifício realizado por Jesus. Sacrifício este capaz de transformar a vida de todo e qualquer pecador. Qual é o poder da cruz? Paulo, então, responde, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É como se houvesse contra nós um documento que nos condenava, uma cédula que nos condenava, uma cédula que seria executada contra a nossa pessoa. Então Jesus riscou esta cédula que era contra nós, cravando-a na cruz através do seu sacrifício, dando a sua vida por nós, através da sua substituição. Ele morreu no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. E qual é o resultado de tal sacrifício? Quando a dívida é paga, quando o pecado é perdoado, Deus nos reconcilia com Ele. Nós, então, somos reconciliados com Deus através do sacrifício da cruz. O relacionamento é restabelecido, a paz agora entre nós e Deus. Romanos 8:1 nos diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu lhe pergunto, você está em Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Já entregou a sua vida a Ele? Então este é o poder da cruz, o poder capaz de transformar a vida de todo e qualquer pecador, reconciliando com Deus. Vamos ao segundo poder, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição oferece convicção de vida eterna. 1 Pedro 1:3, assim nos diz a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua infinita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus tem o poder de anular o poder da morte. Aleluia por isso. Deus, apenas Deus, unicamente Deus, tem o poder de anular o poder da morte. Se a cruz aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Jesus anula a destituição ou a destruição da morte. Graças a Deus, esse poder também não pode ser manipulado pelos homens. O que o homem faria com o poder de anular a morte? Só Deus sabe o que o homem seria capaz de fazer se tivesse tal poder. O homem, em muitos momentos, gosta de brincar com Deus, gosta de se sentir senhor da vida e até mesmo da morte. Mas somente Deus
é Deus. Somente Deus é Deus. E o poder da ressurreição pertence unicamente a Deus. Somente Ele pode usá-lo. Paulo nos fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o poder da esperança na vida eterna está acima de qualquer benefício deste mundo. O poder da esperança na vida eterna está acima de qualquer benefício deste mundo. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é ganho, muito mais. Muito mais. Até um cântico que cantamos que nos fala sobre isso, né? Para mim viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, meu Cristo satisfaz. Para mim viver é Cristo meu Senhor. Há muita coisa aqui que eu não sei, mas uma coisa sei que eu ganhei, porque Ele me amou então, lavou meu coração. Para mim viver é Cristo meu Senhor. Para mim viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, meu Cristo satisfaz. Para mim viver é Cristo meu Senhor. Meu coração sofria muita dor, mas Cristo se tornou meu Salvador. Quando Ele disse: vinde a mim, lavou meu coração. Para mim viver é Cristo meu Senhor. Para mim viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, meu Cristo satisfaz. Para mim viver é Cristo meu Senhor. É verdade, para mim viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais, porque estamos seguros com Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Vamos então ao terceiro ponto. Falaremos sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho providencia segurança para os filhos de Deus. Nós vivemos num mundo dominado pela insegurança. Os homens andam com os nervos à flor da pele e em busca de segurança. O sentimento de insegurança tem dominado a humanidade, mas o poder do Evangelho providencia, sem dúvida, segurança para o Filho de Deus. Se a cruz me liberta do poder do pecado, a ressurreição me livra do poder da morte. As promessas do Evangelho me asseguram que estarei seguro nas mãos de Deus. Ouça mais uma vez. A cruz me liberta do poder do pecado. Jesus morreu para pagar o preço do meu pecado. A ressurreição me livra do poder da morte. Agora, as promessas do Evangelho me asseguram que estarei seguro nas mãos de Deus. É Ele quem me mantém. É Ele quem me segura. Deus tem o poder de manter de pé as promessas feitas no Evangelho. Todas as promessas feitas por Deus são dignas da nossa credibilidade.
Todas as promessas feitas por Deus estão se cumprindo e nenhuma delas ficará sem cumprimento. O poder do Evangelho inspira-nos uma vida de fidelidade, porque nós sabemos em quem estamos crendo. Nós conhecemos o caráter de Deus, sabemos que nele podemos confiar, nele podemos descansar, então isso nos inspira uma vida de fidelidade. Esse é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho nos leva ao quarto poder, que é o poder da fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é um salto no escuro. Como a própria palavra nos disse, a fé tem um fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O poder da fé também não pode ser manipulado pelos homens. O poder da fé não pode ser comprado, ele não pode ser negociado, ele não pode ser vendido ou emprestado. A fé é um dom de Deus. Não vem da força humana. O poder da cruz anula a condenação do pecado. O poder da ressurreição vence a morte. O poder do Evangelho garante a minha salvação. E o poder da fé me ajuda a vencer o mundo. Os dias são maus. Este mundo é mau. Mas o poder da fé me possibilita vitória sobre este mundo. Me possibilita uma vida de vitória sobre o tempo presente. Por que precisamos da fé? Para vencermos o mundo. Porque o mundo é hostil à nossa fé. Essa é a resposta. Precisamos, sim, do poder da fé para vencer este mundo. Por quê? Porque o mundo é hostil à nossa fé. É inimigo do cristão, tanto quanto a carne e o diabo. O mundo o mundo jaz no maligno, portanto, vai sempre guerrear contra a fé cristã. Como age o poder da fé no coração do cristão? Hebreus 11, do versículo 33 ao versículo 40, todo este texto nos dá uma resposta muito clara. Vamos então a leitura apenas do versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência no fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e assim por diante. Esse é o poder da fé, que nos ajuda a vencer o mundo. Thomas Hawkes foi um ministro inglês do século XVI, que havia sido condenado à morte com outras 6 pessoas, por amar a Deus e defender o Evangelho. Era o dia 9 de fevereiro de 1555. Erudito na educação, Hawkes inspirava muitos com a sua fé. Alguns amigos presos com ele pediram se ele poderia dar um sinal quando estivesse no meio das chamas, para saberem que seria possível resistir ao sofrimento sem negar a fé. Hawkes prometeu erguer as mãos acima da cabeça, antes de render o espírito, caso fosse possível suportar o sofrimento em paz de alma. Chegado o dia da execução, 10 de junho de 1555, pregou então sua última mensagem antes de morrer. Em seguida foi amarrado pelo meio à estaca e logo a fogueira foi acesa.
Tão forte foi o fogo que logo sua pele escureceu-se e começou a consumir rapidamente o seu corpo. Quando todos pensaram que ele já tinha morrido, Alques, lembrando da sua promessa aos companheiros, ergueu seus braços, que ardiam como tochas, e uniu as suas mãos sobre a cabeça, como se batesse palmas, 1, 2, 3 vezes. A multidão rompeu em gritos de alegria e vitória. Alques havia guardado a sua fé até o fim. Hebreus 12, 1 nos diz: portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que de perto nos rodeia, a fim de corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. O que impede você de viver a vida cristã com eficiência, com zelo, de uma maneira que agrade ao Senhor? O poder da fé nos possibilita uma vida vitoriosa. O poder da fé nos possibilita uma vida que, de fato, agrada ao Senhor. Concluindo, o poder da cruz de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo, o poder da fé em Cristo, não são usados por Deus por imposição. Deus não violenta o coração dos homens. Pelo contrário, Deus nos convida a nos submetermos a estes poderes. O poder da cruz, o poder da ressurreição, o poder do Evangelho e o poder da fé. Estes poderes não nos são impostos. Deus apenas nos convida para que nos submetamos a eles. E certamente esses poderes nos oferecerão uma vida abençoada por Deus. Eu lhe pergunto neste momento, você que me ouve, você já foi à cruz? Você já deixou ali os seus pecados? Você já fez uma aliança com Deus? Você já pode dizer que nenhuma condenação está sobre a sua vida? Você já tem em seu coração a esperança da vida eterna? Vivemos dias maus. O que mais importa para o ser humano é a decisão sobre o futuro da sua alma. Onde você planeja viver a eternidade? Porque em algum lugar viveremos para sempre. Com Jesus ou sem Jesus, viveremos para sempre. Então a decisão mais importante da vida é essa entrega, é reconhecer o nosso estado de pecador, reconhecer que Jesus por nós morreu na cruz, e a Ele então entregarmos a nossa vida e o nosso coração. É essa decisão que muda a nossa história, é essa decisão que nos garante o passaporte para a eternidade. Você tem andado de acordo com as promessas do Evangelho? Tem lutado e vencido o mundo pela fé? Porque acabamos de ver que o poder da fé nos proporciona vitória sobre as hostilidades deste mundo. Então, quero convidá-lo neste momento a submeter-se à cruz de Cristo, ao poder da ressurreição, ao poder do Evangelho e ao poder da fé, e deixar que de fato o Senhor guie a sua vida, deixar que o Senhor ordene os seus passos, e certamente você será um instrumento em suas mãos, um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido,
Muito obrigado pela tua palavra e pela clareza que ela nos apresenta as decisões que precisamos tomar. Muito obrigado porque estes 4 poderes que apresentamos não nos são impostos. O Senhor apenas nos convida para que nos submetamos a eles. Ó Deus querido, eu oro neste momento para que o Senhor abençoe o coração de todos aqueles que estão me ouvindo. Pai, por favor, dê forças para aquele que está dominado pelo erro. Dê forças para aquele que está vencido pelo engano. Ó Deus querido, eu oro por todos aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que estão sem paz, sem esperança, meu Pai, vivendo neste mundo, sem ter ainda o gozo da salvação. Que neste momento, ó Pai, eles possam entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor, recebendo o perdão eterno dos seus pecados e o passaporte para a eternidade. Eu quero orar, meu Pai, neste momento, por aquela família que está destruída, por aquela família que está enfrentando dificuldades em seus relacionamentos. Em nome de Jesus, meu Pai, restaura. Em nome de Jesus, dê forças, meu Pai, e que eles possam encontrar em Jesus a solução que necessitam. Eu oro agora, meu Pai, por aqueles que estão enfermos. Por favor, coloca as tuas mãos curadoras, as tuas mãos de poder, meu Pai, curando qualquer enfermidade, meu Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos e operando, Deus, quem impedirá? Então manifesta o seu poder, meu Pai, sobre a vida de todos aqueles que estão conosco neste momento e que a tua palavra se cumpra na vida de todos aqueles que estão confessando Jesus em seus corações, meu Pai, depositando a fé de seus corações na pessoa de Jesus. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque a sua benignidade dura para sempre. E nós entregamos aos teus cuidados, meu Pai, todos aqueles que tiveram oportunidade de ouvir mais esta palavra. Nós oramos com alegria, com gratidão, no precioso nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua participação conosco nesta mensagem e até o próximo vídeo.